A paz do Senhor, meus amados, voltei, estou aqui novamente. Vamos falar das obras da carne, tá bom? E do fruto do Espírito. Os frutos do Espírito e as obras da carne. Por que os frutos do Espírito? Porque o Espírito é só um, o Espírito Santo de Deus. Mas as obras, as virtudes são muitas. As virtudes do Espírito são muitas. E as obras da carne, essa nem se fala tanto, né? Então vamos falar um pouquinho delas, tá bom? Meus amados, quais são as obras da carne? De acordo com Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e outras coisas parecidas. São muitas, né? E etc. Misericórdia. Então nós vamos falar um pouquinho de cada um desses itens, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho desses itens, viu? Não gosto de óculos. O adultério é um pecado e por isso quem o pratica se opõe à vontade de Deus. Adulterar significa quebrar um voto que é feito durante o casamento, um voto de felicidade. Adultério também significa quando o comerciante ele pesa alguma coisa ou mede alguma coisa, mal medido ou mal pesado. Isso tudo é adultério. E todos aqueles que fazem isso não se arrependem, eles vão pagar pelo preço disso aí tudo. Entendeu? Eu sinto muito. Muitos comerciantes vão cortar uma carne, vamos supor, um exemplo. Vão cortar uma carne, aí bate na balança para dar o tal de fiel, né? Eu não sei. Então aquilo é adulterando na carne. Botando menos para dizer que deu, que é para render mais o boi. Sei lá. Feijão, pesa mal pesado, arroz e assim por diante. Então, isso significa adultério. Adultério não é só no ato sexual, não. Tem o adultério nos alimentos e no adultério pelo lado de um homem com a mulher, certo? Então, quem adulterar não é fiel e está desobedecendo a um mandamento de Deus, como eu já falei, né? E agora nós vamos falar da fornicação. Fornicação é qualquer relacionamento sexual fora do padrão de casamento, dos padrões de Deus. É fora do padrão de casamento. Fora do padrão de casamento entre um homem e uma mulher. Na Bíblia, fornicação também é chamado de imoralidade sexual ou prostituição. Veja algumas referências bíblicas sobre esses tal as coisas aí, né? Ei, misturei tudo, minha gente. Misericórdia. Nós vamos falar aqui. Depois a gente termina esse capítulo lá, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho do ódio que as pessoas sentem pelos outros, certo? O ódio é também chamado de execração, raiva, rancor, ira e um sentimento intenso de raiva e de aversão. A Bíblia nos ilustra não a odiar. A Bíblia nos ensina não a odiar alguém. As pessoas, quem não ama seu irmão, não tem amor de Deus no seu coração. O ódio é um sentimento destrutivo que não condiz com uma vida transformada pelo Evangelho. O ódio é um sentimento que não condiz com alguém que diz ser cristão. Meus amados, odiar alguém é muito baixo, é muito triste, certo?
eu não vou mentir, eu posso até ter alguma alguma desavença com você, certo? Com alguém. Mas isso não dura isso. Não dura nem um dia. Por quê? Porque se eu não, enquanto eu não consigo falar com aquela pessoa, eu não durmo. A não ser que a pessoa me bloqueie e não me deixe entrar na casa dela. Entendeu? Mas eu não consigo ficar em paz comigo mesmo. Até porque eu sou cristão e eu conheço a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus, eu não poderia me ver numa situação assim. Porque eu sei como é que eu vou pregar uma coisa da qual que eu não vivo ela. Eu só posso pregar aquilo que eu vivo dentro dela, é baseado na minha vida, entendeu? A palavra de Deus baseada na minha vida. Pois então tá, o ódio tem suas raízes, mágoa não curada, na dificuldade de perdoar, no pressentimento oculto, ele prejudica a mais pessoa que odeia do que é odiada. O ódio, a mágoa prejudica mais pessoas do que odiar, entendeu? Pessoas que, mesmo que fale com você, mas fica guardando mágoa, alimentando mágoa de alguém. Não faça isso, porque isso não é de Deus. Isso não é de Deus, isso não vem de Deus. E Deus não quer isso para nós. Ou você perdoa ou você não perdoa. Nós só temos duas opções. E eu acho melhor você ir pela primeira, que é perdoar. É perdoando que se é perdoado. Entendeu? Se você não é digno de perdoar seu irmão aqui na terra, como você quer receber o perdão diante do Pai que está no céu? Meus amados, temos que pensar bem e ver o que nós estamos fazendo. Porque nós não podemos odiar ninguém, nem ter ira, né? Não podemos ficar odiando e ficar magoado com as pessoas por isso, guardando mágoa, rancor. Aquilo nos faz mal, nos acarreta doença. A pessoa tem câncer, tem várias doenças por causa de mágoa. Isso não vale a pena. Olha, não vou longe não. Eu tive fibromialgia em menos de 3 meses, 5 meses mais ou menos, por causa de uma simples besteira causada por uma pessoa bem próxima de mim. É porque eu esperava tudo de alguém que fosse lá de fora, mas eu não esperava aquilo que viesse de dentro, bem próximo de mim, que fosse sangue do meu sangue, entendeu? Então eu tive fibromialgia. Fibromialgia, para quem não conhece, é uma doença crônica que ela não tem jeito, sabe? Mas quem sabe, né? Para Deus nada é impossível. E eu creio que para Deus ela tem jeito. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então nós vamos falar agora do ódio, nós já falamos, né? Deixa o ódio de mão, não odeie seu irmão. Sempre que não deixe o sol se pôr ou o sol nascer, se você pedir perdão a alguém da qual você disse alguma coisa. Não deixe nunca que o sol se pôr sem pedir perdão a Deus. Entendeu? Pelos seus pecados cometidos durante o dia. Nós temos também a porfia. Porfia é uma briga, dissensão, insistência de pessoas teimosas que insistem em impor suas razões, não aceitando opinião diferente da sua. Existem muitas pessoas assim, né? Que elas se impõem e ela não aceita a opinião contrária. Só quer saber, só ela está certa, só ela tem toda a razão. Então, essa pessoa, ela não quer ouvir a outras. Ela simplesmente, ela se acha o máximo e ela fica com o que está certo e pronto. Quando você pega uma pessoa assim, você não consegue vencer ela, então você sai. Entrega para Deus. Entendeu? Então você entrega para Deus. Nós temos também a ira, que é como o ódio. É um intenso sentimento de ódio, mágoa, rancor, difícil de ser controlada também. A ira é a mesma coisa da mágoa, do ódio, entendeu? Nós não devemos ter esse tipo de sentimento com as pessoas, porque só nos traz doenças, como eu já falei, entendeu? A ira é uma coisa que ela ainda bem que é passageira. Quer dizer, em algumas pessoas é passageira, mas em outros não é não. Em outros não é não, né, meus irmãos? Então, a ira, ninguém deve ter ira, ninguém deve ter ódio, porque só faz mal pro coração, só faz mal pra mente, faz mal para todos que eu carrego. Vamos falar da feitiçaria. A feitiçaria é o uso do sobrenatural para manipulação de pessoa ou acontecimento. Geralmente, esse tipo de prática
envolve a invocação de espíritos, consulta aos mortos e a prática de feitiços, trabalhos, oferendas, demônios, e uma pessoa que pratica esses atos está se envolvendo com os poderes das trevas, demônios, que muitas das vezes apresentam disfarçado de espíritos bons e até mesmo disfarçado de pessoas queridas que já morreram. Tais práticas traz consequência terrível para a vida espiritual da pessoa. João 10:10. Essas pessoas que andam com feitiçaria, elas não podem conhecer a Deus, porque quem conhece a Deus não chega perto disso, né? É como também essas outras coisas que eu falei. Todo mundo que é nascido de Deus, de Jesus Cristo, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como único e salvador da sua vida, você deixa toda a prática de imundícia de pecado de mão. Por quê? Porque você não se acha mais, não se encaixa mais naquilo ali. Você vai pensando, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, e você vai deixando tudo para trás, entendeu? E vai passando o que é bom adiante. As pessoas veem através de você o que é bom, entendeu? Você passa a ser luz para as pessoas, entendeu? É muito bom. E quem pratica tal feitiçaria não pode ser de Deus, a não ser que ele se arrependa de todo o seu coração antes de morrer. Aí ele pode ser de Deus. Meus amados, nós estamos também contenda, pessoas que... Você sabe o que é contenda? Contenda é uma pessoa que gosta de jogar umas coisinhas pequenininhas, sabe? Uns contra os outros, sabe? Para criar briga entre si. Ela joga e fica de lado. A pessoa joga aquelas contendinhas pequenininhas e fica de lado. Aí são pessoas que gostam de contenda, são pessoas que gostam de gerar conflito, sabe? E ela se sai de boa e as pessoas ficam intrigadas, entendeu? Não se deixe ser levado pela contenda. Quando entrar uma pessoa que gosta de contenda na sua casa, afaste-se dele. Peça para Deus lhe afastar da aparência do mal, porque isso é o próprio mal. Pessoas que andam com contenda faz parte do próprio mal, entendeu? Afaste-se dele. Peça para Deus lhe afastar da aparência do mal, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos sedições. Sedições é uma revolta ou motim contra qualquer autoridade. Isso aqui é sedições. Sedições é aquelas pessoas que ficam em cadeia, queimando colchão, derrubando tudo, matando, fazendo tudo o que lhe der na telha, para adquirir algo em troca, para sua liberdade ou para abrir as portas da cadeia, em troca de alguma coisa. É o chamado motim, entendeu? Sedição é o chamado motim. Isso é pecado diante de Deus. E aquele que morre praticando essas coisas das quais eu falei, ele não tem salvação. Para ele não tem jeito. E tem, se ele se arrepender de todo o coração, de tudo aquilo que ele já fez. Ou nós já fizemos, qualquer um de nós, certo? A inveja, o que é inveja? Inveja é um sentimento muito baixo, é um sentimento mesmo, ela é lá de baixo. É um desgosto, sabe, provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Triste, né? Desejo irrefreável de possuir e gozar o que é de outra pessoa. A inveja, ela traz uma coisa que a pessoa quer ter aquilo sem ser dela, né? E ela não pode ter aquilo. Então ela fica se corroendo por dentro porque ela quer ter aquilo ali. E não tem, porque quanto mais a pessoa tem inveja, mais ele se afunda na sua própria inveja, na lama, entendeu? Eu já fui assim um dia. Eu não tinha inveja de beleza, eu não tinha inveja de riqueza, mas eu queria andar arrumada. Eu queria ter uma roupinha melhor. Minha mãe vendia confecção, né? Vendia, aliás, tecido. E ela viajava e eu pegava muitas vezes 3, 4 metros de pano e mandava fazer uma saia, entendeu? Então, quer dizer, eu estragava com o pouquinho que ela tinha. Aquilo tanto fazia mal para mim como fazia mal para ela, né? Porque ela ia gastar, pagar o que não tinha, né? Então, inveja é um sentimento muito triste, que não vale a pena você sentir de ninguém. O invejoso, ele não tem paz. O invejoso, ele não tem paz, ele sempre quer mais.
Ele sempre quer mais e só quer o que é dos outros. As coisas dele nunca satisfaz ele. Só o que satisfaz é as coisas que é dos outros. Meus amados, deixa a inveja de lado. Não sinta esse sentimento por ninguém, porque ele só traz o que não presta. Heresia. O que é heresia? Heresia é um ensinamento contrário da verdade de Deus. Heresia é um sentimento contrário a uma verdade fundamentada na Bíblia, né? Na Bíblia, heresia é chamada de falsa doutrina, um ensinamento errado, 1 Timóteo 6, 3, 5. Na verdade, heresia é um ensinamento que distorce uma verdade bíblica. O apóstolo João fala que Jesus é Deus. João 10, 30, 33. Caso alguém resolva ensinar qualquer coisa ao contrário, é mentiroso e nele não está a verdade, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que é homicida. Homicida, entende-se por homicida o ato de tirar a vida de um ser humano, como ou sem intenção. Todo aquele que tira a vida de alguém com intenção ou sem intenção, ele é homicida. E a Bíblia diz que nenhum homicida entrará no reino de Deus. Assim como nenhum mentiroso entrará no reino de Deus. De Gênesis Apocalipse diz isso. A não ser que você, antes de morrer, de livre e espontânea vontade, se arrependa, chore, se arrependa do fundo do seu coração. Porque Deus é benigno, maravilhoso em perdoar seus filhos. E Ele nos fez para ser filhos e herdeiros da promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, Jesus disse também que o mesmo que odeia ou a intenção de causar mal a alguém tem o mesmo peso do homicídio perante Deus. Mateus 5, 21, 22. Sabia? A pessoa que odeia com a intenção de causar mal a alguém, eles têm o mesmo peso do homicídio, entendeu? É muito perigoso, não é isso? Então, afaste-se do desejo da morte, de matar alguém, de querer se vingar de alguém, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Afaste-se sempre dele. A Bíblia diz também, a Bíblia diz bem clara quando diz que o homem é pecado, quando diz que o homicídio é pecado. Êxodo 20, 13. A vida de um homem de Deus não é só ele ter direito de tirá-lo. O homicídio é também uma ofensa a Deus como Criador, porque foi Deus que criou, foi Deus que nos criou, e é Deus que tem que nos tirar, para a honra e glória do Senhor Jesus, e não segundo ou terceiras pessoas, não. Entenderam? Louvado seja o nome do Senhor. O que é glutonaria, minhas amigas? Glutonaria, minha irmã e meu irmão, é a atitude de se alimentar em excesso. Pessoas que comem exageradamente, sabe? Logo, comer é bom, né? Muitas pessoas acham bom comer, sabe? Graças a Deus, Deus me deu assim um freio, sabe? Mas tem muitas pessoas que acham bom comer. E a glutonaria é a atitude de se alimentar em excesso. Pessoas que comem demais, como que passa mal depois, entendeu? Então, isso é glutonaria, é pecado também diante de Deus. Faz parte das obras da carne, entendeu? Arrependa-se, trate de moderar sua fome, trate de botar no lugar a fome de você e se der bem por aí mesmo, sabe? Comer pouco, educar o estômago, entendeu? E impureza, o que é impureza? É tudo que contamina a pessoa. Impureza é sujeira, é espiritual. A impureza é uma sujeira espiritual. Pessoas todos nós precisamos ser limpos das impurezas para podermos ter uma vida de plena comunhão com nosso Salvador, viu? A impureza é uma vida suja, viver suja, certo? É como se você vivesse suja constantemente. Então, tudo aquilo que é impureza lhe afasta do Senhor, lhe afasta de Deus. A impureza na Bíblia pode ser relacionada à imoralidade sexual, mas também a outras atividades do homem caído. O homem caído, nós sabemos que é quando ele pratica diversas coisas que Deus abomina, né? Então, você sabe que o homem, quando cai, ele leva muitos com ele. Leva mulheres, leva homem e vice-versa.
Então, minha gente, se afasta da impureza. Se afasta da impureza, meus amados, porque para a honra e glória do Senhor, porque ela não pertence a Deus. Jesus explica que a verdadeira impureza não é a sujeira física, certo? Bactéria, fungo, micróbio, mas se aquela que provém do coração. Aquelas impurezas que você fica sujeira, que fica no coração. Em Marcos 7, 21, 23, Jesus listou algumas das coisas que nos tornam impuros. Maus pensamentos, roubo, homicídio, cobiça, maldade, engano, inveja, calúnia, arrogância, insensatez. Algumas referências bíblicas sobre impureza: Romanos 1, 24, Efésios 4, 19, 1 Tessalonicenses 4, 7. Pecado. As obras da carne são consequência na vida das obras das carnes. O pecado, as obras da carne e suas consequências na vida do homem, obra da carne, certo? Ou seja, qualquer pecado, eles são obra da carne e as suas consequências faz o homem cair. Então, faz o homem cair, entendeu? O que é mulher lascívia? Queria chegar aqui. O que é mulher lascívia? O que é pessoas lascíveis? Porque existe o homem lascívio e a mulher lascívia. E o que é mulher lascívia e homem lascívio? O ser humano lascivo significa sensualidade, libertinagem, luxúria. É uma característica de quem tem despudor, quem tem modos libertinos, libidinoso, quem tem proporções para a sensibilidade. Mulher lasciva e homem lascivo, vou tentar explicar para vocês. Vamos supor que eu ando bem desenhada, certo? Ou que alguém ande bem desenhado, com um corpo muito bonito, certo? Um corpo muito bonito, e que eu me vista para provocar outros homens. Eu estou sendo o quê? Eu estou sendo uma mulher lascívia. Ou seja, eu estou fazendo com que aqueles homens pequem, entendeu? E que vão para o inferno, entendeu? Então, tanto eu estou me corrompendo como corrompendo a eles. Todo aquele que faz esse tipo de coisa, todo aquele que faz esse tipo de coisa, estão pecando, estão dentro do inferno. Fuja da mulher lasciva, fuja do homem lascivo, meus irmãos. Porque do contrário, você não terá salvação. É um pecado mortal, a Bíblia diz, e não terá salvação. Fuja dele, se arrependa enquanto é tempo. Fuja da mulher lasciva e do homem lascivo, porque eles têm o poder de lhe lançar no fogo do inferno. Ambos têm poder de lhe lançar no fogo do inferno. Entendeu? Vamos falar de embriaguez. Embriaguez é o estado causado pela ingestão de bebida alcoólica. Embriagamento. São pessoas que se embriagam até cair, que não vê mais, passa do controle, certo? São pessoas que passam do controle, que se embriaga até cair. Então, meus amados, não seja assim. Naquele tempo, Jesus nos dava vinho, um cálice de vinho, né? Ele dizia que dava um cálice de vinho, lá em Provérbio fala de um cálice de vinho para alegrar o coração, não para se embriagar, porque todo ao longo da história do gênero humano, todo mundo tem problemas, certo? Tem problemas, um mais, outros menos, e assim sucessivamente, né? Mas pode tomar um cálice de vinho para alegrar o coração, não para se embriagar. Porque aquele que se embriaga faz aquilo que não deve. E não é bom que o espírito viva assim, certo? Então a Bíblia fala de forma clara da proibição de beber álcool, mas é taxativo quanto aos perigos de se ficar embriagado. A Bíblia não condena você beber um cálice de vinho, mas ela fala dos perigos de você ficar embriagado, certo? Entenderam? Eu quero dizer para vocês, olha, Jesus diz que em João 3,6, ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus disse em Mateus 7,20: portanto, pelos seus frutos
os conhecereis. Meus amados, você conhece, você vai conhecer os frutos. Os frutos, uma pessoa, você vai conhecer mais ou menos, porque tem muitas pessoas que são manipuladoras, né? Mas você vai conhecer mais ou menos uma pessoa pelos frutos que ela produz. Se ela produz frutos bons, ela é uma pessoa do bem. Se ela produz frutos podres, ruins, ela é uma pessoa do mal. Não tem como negar isso, não é? Ou seja, se eu faço alguma coisa da qual as pessoas me abominam, eu não sou do bem. Mas se eu faço alguma coisa da qual, por onde eu passo, eu deixo um rastro de saudade ou de alegria, eu levo a luz para qualquer lugar, eu sou uma pessoa do bem. Eu estou fazendo uma suposição, eu não estou me achando, me autodizendo que eu sou uma pessoa isso, né? É qualquer um de nós. Se qualquer um que faz, que pratica as obras da carne, ele vai colher pelas suas consequências, certo? Jesus chama a atenção e ele vai colher pelas suas consequências. Se ele se arrepender, tudo bem. Se não se arrepender, o destino dele é o lago do fogo. Do mesmo jeitinho, é aquele que pratica outras coisas por aí, pratica o mal, entendeu? Agora nós vamos falar um pouquinho dos frutos do Espírito. Dos frutos do Espírito. Por que frutos? Porque são virtudes. O Espírito são virtudes. Virtude, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, né? Eu vou falar aqui um pouquinho que eu não sei onde está aqui. Então, nós temos os frutos do Espírito, nós temos o amor. Amados, meus amados, o amor é a coisa melhor que alguém tem na vida, porque quando você tem amor, você não vai fazer nada de mal para ninguém, não é verdade? O amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. Glória a Deus. Quando você tem o amor de Deus em seu coração, você aprende a amar mais e as pessoas à sua volta e a si mesmo. Sabia? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos mais alegria. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Salmo 71, 23. Aleluia, Jesus. O cristão sabe que a tristeza não dura para sempre, não é verdade? Mesmo na dificuldade, você pode encontrar alegria na salvação. Eita, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Domínio próprio, que é domínio próprio. Eu confesso que eu não tenho muito domínio próprio. Eu preciso aprender a ter domínio próprio. Eu não tenho muito, não vou mentir. E eu peço a Deus, meu Deus, me dê domínio próprio. Me dê sabedoria e discernimento também. Domínio próprio. O tolo não dá razão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbio 29:11. Domínio próprio é sinal de força. Deus ajuda você a agir com sabedoria, mesmo em situação difícil. É uma coisa bem pesada. E eu preciso aprender a ter domínio próprio. Porque a justiça divina começa de casa. É verdade? Então tá bom. Então, o amor nós já falamos, né? Que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Lá 1 Coríntios capítulo 13, louvado seja o nome do Senhor. O amor é tudo de bom. O amor não tem ira. O amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça dos outros, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Louvado seja o nome do Senhor, não é verdade? Felicidade, meus amados, felicidade. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem a vida íntegra me servirão. Salmo 101:6. Louvado seja o nome do Senhor. Preciso terminar para fazer 30 minutos. Felicidade. Felicidade é ser uma pessoa de confiança, que não volta atrás com sua palavra. Deus lhe ajuda a ser fiel e ele aos outros. Mansidão. Também tomem sobre si o meu jugo e aprendei de mim,
e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas, para as suas almas. Mateus 11:29. Jesus era manso, ele é manso, tratando as pessoas com amor. Ele não procurava se vingar, nem recuperar com maldade a quem a tratava mal. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu poderia ficar aqui dizendo para vocês, contar inúmeras frutos do Espírito, sabe? As virtudes do Espírito. Mas hoje não dá mais tempo, certo? Mas uma outra vez, quem sabe, viu? Mas o Espírito tem maravilha, sabe? De coisas boas. As virtudes do Espírito são infinitamente boas. Tem muitas coisas boas. Precisamos procurar sempre a virtude do Espírito. Em vez das obras da carne, procuramos a virtude do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, dentro de nós, para a honra e glória do Senhor Jesus. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, viu? Na paz do Senhor. E que Deus possa encher os nossos corações com o Espírito Santo de Deus. E que nos fortaleça, que nos traga paz, Senhor. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, meu Pai. Tu sabes, Senhor. Quantas pessoas não tem por aí, Senhor, que não respira, meu Pai. Que estão em fila de hospital, Senhor.